Olá, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Marília. Nós vamos dar sequência à nossa disciplina e hoje falando sobre concordância verbal. É um assunto que merece atenção, calma, assusta, mas a gente vai se apropriando aos poucos, tá bom? De forma geral, uma regra é que o sujeito ele concorda em número e pessoa com o verbo. Então, a concordância verbal é realmente estabelecer a relação do verbo com o sujeito. Em algumas vezes é o verbo em relação ao predicativo do sujeito ou em relação ao objeto. Tudo bem? Mas a regra básica é essa concordância. Então, por exemplo, o garoto caiu, os garotos caíram. Relação sujeito com verbo. Entretanto, há alguns casos especiais de concordância e nós vamos passar por alguns deles aqui que geram dúvidas na gente. Então, por exemplo, em alguns momentos, o sujeito ele vai ser o pronome relativo que ou o pronome relativo quem, tá bom? Então, veja o seguinte exemplo aqui, ó. Somos nós que ficamos gratos. Temos o nós aqui e na sequência vem o pronome relativo que. Quando acontecer de ter esse que aqui, o que faz o papel de sujeito, né? E aí, quando eu tenho esse que na frase, o verbo que vem à frente concorda com o nós. Por isso que vai ser somos nós que ficamos. Por outro lado, se no lugar do que fosse quem, daí o verbo que vem à frente, ele não concorda com o termo que vem anteriormente, ele vai ficar na terceira pessoa, porque ele vai concordar com o quem. Exemplo, fui eu quem falou sobre isso. O falou vai para a terceira pessoa, porque vai fazer a concordância com o quem. Vamos retomar. Nesse exemplo de baixo, se em vez do quem fosse o pronome relativo que, então eu diria fui eu que falei, tá bom? Então se tem o quem, mantém a terceira pessoa. Se for o que, concorda com o termo que vier anteriormente. Outra regra, essa é bastante comum, quando a gente diz que Estados Unidos é um termo no plural. Então, o verbo que vier acompanhado, ele vai concordar também no plural, até porque o artigo que vem antes, ó, ele está no plural. Quando a gente pensa em Minas Gerais, também é um nome que está no plural, mas a concordância vai ficar no singular porque a gente não usa um artigo, tá? Então, Minas Gerais está em grande desenvolvimento. Por quê? Porque a gente não usa artigo nesse caso, então mantém-se no singular. Os Estados Unidos nós usamos com artigo, os Estados Unidos, então, faz a concordância no plural. Agora vem a parte que os alunos amam, casos facultativos. Quando a gente tem expressão assim, ó, que é um sujeito coletivo no singular, como que é um sujeito coletivo no singular? É, por exemplo, o termo uma porção. Uma porção está no singular, uma. Mas porção tem ideia de coletivo, certo? E na sequência, eu tenho títulos. Títulos está no plural. Nesse caso, eu tenho dois tipos de concordância. Eu posso concordar com uma, aqui, portanto, foi protestada, mantém-se no singular, mas eu posso concordar com títulos, que aí iria para o plural. Então, é um caso facultativo, podendo concordar com uma porção, que seria a ideia do singular, mas por proximidade, títulos, faria essa concordância, tá bom? Outro caso facultativo, quando o sujeito inicia com a maioria, a maior parte, grande parte, e na sequência vem um termo no plural, também acontece a concordância facultativa. Por exemplo, ó, a maioria dos funcionários aceitou, porque eu posso concordar com a maioria, e aí fica no singular, mas funcionários plural, pode concordar com funcionários, então poderia ser aceitaram, tá? Olha no caso de baixo, a maior parte de nós. A maior parte de nós discordou concorda com a maior parte, mas eu poderia colocar a maior parte de nós discordamos e discordamos concordando com o nós. Então, é um caso facultativo, tendo esse início de a maioria, grande parte, maior parte, mais um termo no plural. Aqui, mais um termo também que vem facultativo. Alguns de nós, quais de nós, muitos de nós. E como que fica o exemplo? Então, por exemplo, alguns de nós aceitaram, porque eu concordando com alguns, no terceira pessoa do plural, no
aceitaram, ou alguns de nós aceitamos concordando com nós. Eis um caso facultativo também. Como que a gente memoriza isso? Pegando o conteúdo, debruçando, relendo, e eu acho que uma boa forma também de nós memorizarmos, gente, é por meio da leitura de texto científico, ou bons textos argumentativos, né? Realmente, quando a gente faz um passeio por bons textos, nós aprendemos muito por meio de exemplos, né? Porque, por exemplo, a língua portuguesa, ela é bastante complexa em relação a algumas regras, fato. Então, nós não conseguimos, às vezes, decorar todas, mas nós vamos nos apropriando da fala, da escrita de outros autores, e chega em algum momento, é muito comum algumas pessoas escreverem muito bem, elas não terem exatamente certeza, elas não têm aquela certeza do porquê é aquilo, mas elas sabem que é aquilo. Então, é muito importante, né, manter esse ritmo de leitura, uma escutativa de bons oradores, que mantém um português, assim, bem próximo ao normativo. Isso ajuda muito, tá bom? Mais um caso aqui. Quando eu tenho, se o sujeito é iniciado por mais de, o verbo concorda com a palavra que vem após. Então, vamos ver. Mais de um negócio falhou. Então, quando vem mais de um, falhou. Aqui, mais de 100 voltaram. Então, concorda com o que vem à frente, tá bom? O verbo bater, dar, soar, indicação de horas concordam com o sujeito. Como assim? Por exemplo, eu vou ler essa frase. Bateu 6 horas o relógio da sala. Quem fez a ação de bater? Foi o relógio. Então, o verbo vai concordar com o sujeito. O relógio bateu 6 horas, por isso que vai ficar no singular, tá bom? Então, é básico, concorda com o sujeito, como é a regra comum, tá bom? Verbo haver, isso é importante. O verbo haver, ele é um verbo impessoal, então normalmente ele não tem o plural, tá bom? Ele vai apresentar o plural numa outra construção que eu vou guardar para uma outra aula, quando ele vai fazer construção de tempo composto, tá? Mas aqui, na ideia de existir, ele não tem plural, ele sempre se mantém no singular. Então, quando eu vou dizer houveram várias aulas, não, houve várias aulas, então há essa concordância, tá bom? E o mesmo aqui com o verbo fazer é importante, com indicação de tempo, o verbo fazer não tem plural. Então, quando eu digo assim, fazem 10 anos que eu moro aqui, tá errado. O correto é faz 10 anos que eu moro aqui. E então tem que ficar bem esperto, porque é muito comum esse erro do verbo fazer na marcação de tempo ser colocado no plural, tá bom? Quando o meu sujeito é porcentagem, gente, a concordância é com o número, tá? Então, se o número é 1% faltou, né? 1%, agora quando 2% faltaram, então a concordância é com o número mesmo, tá bom? A expressão haja vista, eu já vi autores trazendo algumas construções, como eu coloquei aqui para vocês. Eu uso um livro do Nodalski, do Hendrik Nodalski, e ele vai construir algumas expressões do haja vista. Mas há alguns autores, alguns gramáticos, eles vão colocar o haja vista como uma expressão fixa. Então, na dúvida, a gente usa no singular, feminino e em variável, como está aqui, tá bom? Essa expressão mesmo, a gente não faz uma variação nela, é melhor manter sempre aqui no feminino singular. O verbo custar é interessante porque o verbo custar, ele vai manter, deixa eu ler essa aqui para vocês verem, ele vai dar a ideia de preço, né? Mas ele também dá a ideia de algo custoso. Então eu vou dar os dois exemplos aqui para vocês perceberem. Custou-me entender o assunto, porque eu não vou dizer custei entender o assunto. Quando vocês dizem custei, quando a gente diz custei entender, dá a ideia que a gente tem preço. Então, nós não fazemos essa conjugação quando o verbo custar tem a ideia de valor, né? Então, quando a gente quer fazer no sentido de algo custoso, a gente mantém na terceira pessoa. Então, custou a mim, custou-me, né? Custa-lhe. Por quê? Porque é para não dar a ideia de preço. Se falamos custamos a entender,
parece que estamos sendo vendidos, que existe um preço nisso daí. Portanto, ele mantém-se na terceira pessoa, um detalhezinho do verbo custar. Bom, aqui foi um pouquinho de concordância verbal. Tem mais algumas regras bem principais, digamos assim. E continuaremos um pouquinho depois com mais concordância verbal para vocês, tá bem? Até a próxima. Até mais, gente.